Olá, pessoal! Hoje vou falar com vocês sobre comprovação financeira, né? Eu sempre recebo mensagens no Instagram e depois também do vídeo que eu postei aí sobre meus custos, ali, meu investimento no Plano Canadá. Recebi algumas mensagens perguntando, Rose, sobre a comprovação financeira, quanto que você teve que comprovar? Então, o que eu gostaria de falar para vocês, no site do governo, né, tanto ali do governo federal e do governo do Quebec, né, para quem faz a aplicação para o Arrima, tem que verificar o valor no site do governo do Quebec, vocês conseguem identificar o valor que é necessário para a comprovação financeira. Então, vou deixar aqui em seguida, né, mostrando ali a parte do site do governo, onde vocês conseguem identificar o valor de comprovação aí para uma pessoa, para duas pessoas, para casais que têm filhos, porque esse valor varia de acordo com a quantidade de pessoas da família. Então, para uma pessoa é um valor, para outra pessoa, para duas pessoas, casais que têm filhos, esse valor vai mudando, né? Vai aumentando. Olha só, pessoal, começando aqui pela comprovação do Arrima, vocês podem colocar, né, autonomia financeira, autonomia financiera Quebec, né? Vai aparecer aqui os dois primeiros links. Um é o contrato, né, que você tem que assinar quando você recebe o convite. E o outro, ele detalha o valor que é necessário, né, que você comprove. Então, aqui, o valor para um adulto é o valor por mês de 3.770 dólares. Para dois adultos, 5.529 dólares, tá? E aqui para baixo, aqui um adulto com uma criança, né? De menos de 18 anos, é este valor. Um adulto e duas crianças menores de 18 anos, é esse valor. Então, aqui de acordo com a quantidade de número de pessoas que tem na família, vai aumentando o valor. Então, vocês verificam onde que se encaixa, né? Onde que vocês se encaixam. Esse daqui é o contrato que precisa ser assinado quando a gente recebe o convite, né? Então, tem que preencher aqui todas as informações que são necessárias. E aqui no final, você vai colocar quanto que você tem. Aquele valor por pessoa por mês, né? E normalmente eles pedem para ter o valor de 3 meses, tá? Então, pegando aquele valor para uma pessoa para 3 meses, ele vai dar este valor, 11.310 dólares, o mínimo aí que você precisa comprovar, tá? E não significa que você precisa ter só esse valor para chegar aqui, né? Eu falo um pouco aí mais para frente, mas vocês precisam fazer aí uma pesquisa de custo de vida da cidade que vocês vão morar para vocês terem uma noção de quanto que vocês precisam ter, né? Não é somente este valor, né? Para que vocês estejam aí seguros. E aqui você assina declarando que você tem esse valor disponível em conta. Aqui no governo, no site do governo federal, a gente consegue ver, jogando aí também no Google, né? Comprovação do Ex-Presenter. Aqui vai aparecer o valor mínimo que você precisa ter também. Então, aqui para uma pessoa, 14.690 dólares, né? Lá no Arrima deu menos, né? 11.300 alguma coisa. Então, aqui já foi 14.690. Uma diferença, né, entre aí o Arrima e o Ex-Presenter é que no Arrima a gente só vai assinar esse formulário aqui, esse contrato, e enviar para eles. Não é necessário enviar extrato bancário dos últimos 6 meses para o governo. Não é necessário. O processo do Arrima acaba sendo até mais simples. Agora aqui do Ex-Presenter você precisa mandar os extratos bancários aí dos bancos, né, que vocês estiverem
conta aberta. Então, essa é uma aí das diferenças entre o ex-present e o arrima. Então, espero que o valor aí tenha ficado claro para vocês. Então, esse é o valor que o governo informa, né, que você tem que comprovar. Não significa que seja necessariamente o mínimo que você deva ter, né, porque dependendo dos seus custos, né, de quanto tempo você vai ficar sem trabalhar, você tem que fazer aí todo um planejamento, né. Então, eu sempre oriento a coloquem uma planilha, por exemplo, se eu ficar sem trabalhar 6 meses, né? Uma suposição. Quanto que eu teria que ter de dinheiro por segurança, né? Ou por um ano, é muito tempo, né? Eu creio que a gente não iria ficar sem trabalhar um ano. Mas por segurança, quanto que eu deveria ter se eu ficasse sem trabalhar 6 meses? O aluguel onde eu gostaria de morar vai ser tal valor. Mercado, vou gastar tal valor. Internet, telefone, energia. Então, vocês têm que fazer esse controle para vocês terem uma ideia de quanto que vocês deveriam ter, né? Ali de reserva, né? Para caso aconteça alguma emergência, né? Então, o máximo, né, que vocês conseguirem ter aí desse planejamento é o ideal, né? Eu recebo perguntas também, Rose, como que você fez para guardar o dinheiro? Primeiramente, eu trabalhava, né, gente? Eu trabalhava. Quem não viu meus vídeos aí da minha história, né? Então, eu tive uma construção ali do meu profissional em São Paulo, né? Que inclusive foi aí uma longa trajetória, né? Quando eu saí da empresa, eu tinha 12 anos de empresa, eu comecei ali trabalhando em loja, depois fui para o departamento financeiro como auxiliar, depois assistente, analista, e inclusive quando eu saí da empresa eu estava na minha melhor fase, né, que era o momento que eu ia receber ali um cargo, né, de coordenação. Então, eu tinha construído uma área, minha carreira, né, profissional lá em São Paulo, e eu sempre fiz um planejamento, né, financeiro ali. Quando eu comecei a ter um salário melhor, eu sempre guardava dinheiro, né? Eu sempre guardava. Então, importante isso, né? A gente não aprendeu isso, né? Até uma educação financeira, a gente quer ganhar e gastar tudo, às vezes gasta até mais do que ganha, né, gente? Então, vocês precisam fazer aí um planejamento financeiro, né? Para poder fazer as economias, vou guardar todo mês tal valor. Então, eu tinha esse planejamento, né? De todos os meses eu vou guardar tanto, né? Então, eu tinha isso, todos os meses eu fazia isso. E não tem como até eu falar do meu processo sem falar aí da mão de Deus. E eu gostaria de guardar mais ainda dinheiro. E eu pedi, né? Eu queria muito uma mudança que acontecesse, que a empresa fizesse ali para mim. E eu orei tanto por essa mudança, e era praticamente impossível acontecer, mas eu estava orando, de repente veio, né, essa informação para mim. Quando eu solicitei, pedi essa alteração aconteceu. Então, inclusive eu fiz a minha viagem lá em 2022, porque aconteceu essa alteração. Eu pedi como sinal ali de confirmação, Pai, se realmente, né, para acontecer tudo isso, me permita lá acontecer, faça essa mudança aí no meu profissional para que eu possa, né, conseguir ir lá. E aconteceu a mudança, gente. Era praticamente impossível, até demorou, mas aconteceu. E eu até falei, agora eu vou ter que ir. Vou ter que ir porque eu pedi para acontecer, aconteceu, agora eu vou ter que fazer o outro lado. Então, eu vim aqui conhecer sozinha em 2022 por causa disso, porque eu estava sem querer gastar ali o valor da minha reserva. Mas, gente, Deus sempre tem uma forma, né, de que as coisas aconteçam, né? Então, eu decidi confiar
nele, né? Eu fazia a minha parte, lógico, eu vejo como o que eu estou vivendo, gente, não foi só uma construção dos últimos 3 anos, né? Então, foi uma construção que eu comecei quando eu cheguei lá em São Paulo, né? Quando eu comecei, aí eu entrei na empresa e eu trabalhei muito lá, né? Para me desenvolver, para mostrar meu trabalho, para subir, né, de cargo, né? Então, teve todo um trabalho, né? Teve todo um trabalho lá atrás para que eu pudesse estar vivendo tudo isso, né? Então, eu sinto a vida me retribuindo todo esse esforço que eu fiz lá atrás, que eu plantei, que foi ali 13 anos, né, em São Paulo, construindo, né? Então, não foi só esses últimos 3 anos que eu me dediquei, na verdade, ao idioma, né? Esses últimos 3 anos foi uma dedicação ao idioma. Mas ali teve toda uma construção, os outros anos, esses 13 anos em São Paulo, que me trouxe para cá, né? Então, me mostrou que todo aquele esforço que eu fiz, todo aquele trabalho com qualidade, né? Com ética, né? Então, mesmo que às vezes não é fácil, você engole muitos sapos aí, né? Nesse caminho, não é fácil essa construção. A gente sabe que tem que ralar bastante no Brasil aí para ter um crescimento, né? Para ser reconhecido. Então, mesmo às vezes acontecendo algumas coisas que a gente não acha justo, né? Mas Deus vai te retribuir, né? Então, tem que ter paciência porque Ele vai te retribuir, né? Então, isso que eu posso falar, não foi só esses últimos 3 anos, né? Foi toda uma construção que eu fiz ali atrás, a forma que eu trabalhava, a qualidade, a excelência. Eu sempre procurei entregar o melhor, me desenvolver. E por mais que ainda não estava em uma posição que eu gostaria, né? Por mais que eu ainda não estava, mas eu sempre dava o meu melhor. Então eu vejo toda essa retribuição aí, Deus honrando tudo por causa desse trabalho que teve lá atrás, né? Então, o que eu posso falar é que vocês façam um planejamento financeiro e um planejamento também. O dinheiro, assim, nunca foi uma preocupação para mim, nunca foi, porque eu confiava, se Deus colocou esse sonho aí, esse desejo que ardia no meu coração, Ele ia fazer acontecer, independentemente aí, se eu não tivesse o dinheiro ou não, Deus ia fazer acontecer, gente. Eu sirvo Deus aí do impossível, tanto que tem algumas coisas que aconteceu que eu nem sei, assim, explicar direito como que aconteceu, e aconteceu assim da melhor forma possível, né? Tanto que quando eu levei ali para Ele isso, eu falei: Pai, me permita ir lá, se realmente é para eu estar lá, faça essas mudanças, né? Essas mudanças para que eu me permita ir até lá, conhecer. E Ele fez acontecer, né? Era algo impossível e Ele fez acontecer, né? Então eu sentia Ele guiando, né? Então, eu confesso para vocês que o dinheiro, assim, nunca foi uma preocupação para mim no plano, né? Minha preocupação era aprender o idioma. Essa era a minha preocupação, a única, que era para fazer o que ali, a minha parte, né? Que ficava, é possível mesmo? Eu vou aprender esse negócio em 1 ano mesmo? Eu vou continuar até conseguir. E desistir não era uma opção. Então, essa era a minha preocupação, a parte do idioma. O resto, confesso para vocês que não era a minha preocupação. Eu sabia que Deus iria fazer alguma coisa ali para acontecer, né? E quando eu pedi um sinal ali, que eu pedi uma mudança que era super difícil ali para acontecer, e aconteceu, falei, realmente, né, eu estou no caminho certo, Deus está comigo. Então, você está na vontade dele, no centro ali da vontade dele, você fica em paz com algumas coisas, porque Deus sabia que eu ia precisar de dinheiro, né? Então,
ele iria vir de alguma forma, né? Ele iria vir de alguma forma, porque eu iria precisar do dinheiro para acontecer tudo isso. Então, não era uma preocupação, é a mesma coisa quando eu tive que ficar sem trabalhar 6 meses praticamente, né? Eu estava preocupada que eu não estava trabalhando, que eu não iria ganhar dinheiro. Eu não estava preocupada porque eu falava até, eu falei, pai, eu não vou me preocupar porque foi o Senhor que me tirou de lá, né? Então, o Senhor vai prover para mim, né? Então, ter essa confiança, né? Saber ali que Ele tá conduzindo tudo. Eu não sirvo aí 2 senhores, ou eu sirvo ao dinheiro, ou eu sirvo ao meu Deus, né? E ter essa confiança, assim, foi fundamental para mim nesse processo, né? Eu sabia, assim, que Ele estava cuidando de todos os detalhes, e essa outra parte foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. Então, eu senti Ele cuidando de tudo. Quando eu fiquei sem trabalhar, eu senti mais ainda, porque foi um momento que Ele me colocou ali de dependência total dele, né? E eu fiquei preocupada ali que eu ia ficar sem trabalhar, sem ganhar. Não fiquei, confesso pra vocês que eu não fiquei. Minha amiga, tinha uma amiga minha que falava, Rose, se fosse outra pessoa ia estar desesperada no seu lugar. Mas não, eu estava em paz. Um momento assim mais difícil, né, que eu passei, que eu nunca tinha imaginado que eu iria passar. E era o momento que eu estava mais em paz. E por que eu estava em paz? Porque eu entreguei, né? Eu entreguei e senti Ele conduzindo. Falei, pai, se o Senhor me colocou nessa situação, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar, vai prover. E era exatamente o que Ele fazia, né? Ele queria que eu estivesse realmente ali em um momento ali de dependência total dele, né? É impressionante aí todas essas experiências que eu fui tendo aí nesse último ano, nesses últimos anos, assim, é indescritível mesmo, muito. Então, que vocês possam aí fazer todo o planejamento de vocês, né? Pedir um direcionamento de Deus, não tem como eu não falar disso, porque foi a minha experiência, né? É realmente o que Deus tem aí para você, esse Plano Canadá? Porque se for, gente, faça a sua parte, porque Ele vai fazer a dele. Não se preocupa com o impossível, porque o impossível é Ele que vai fazer. Deixa que Ele faça, né, o impossível, faça a sua parte, né? Eu fiquei aí nesse papel de fazer a minha parte, que era aprender esse idioma, e o resto, gente, o resto aconteceu, e aconteceu assim de uma forma indescritível, né? Todos os detalhes, né, que foi acontecendo. Então é até emocionante quando eu penso em tudo, em cada detalhe que Ele foi conduzindo, né? E que vocês possam fazer uma construção também, né? De vocês como pessoa, como ser humano, né? De dar o melhor de vocês em tudo que vocês forem fazer, porque vocês terão o retorno de tudo isso que, como eu falei, é o que eu sinto, né? De toda uma construção que eu fiz ali 13 anos em São Paulo, né? Que tem coisas que eu fui plantando, né? E praticamente eu tô vendo, né, resultado disso, né, agora. Então, que vocês possam, em tudo que vocês forem fazer, faça bem feito, né, faça como se fosse aí para o Senhor, porque vocês terão aí o resultado. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa esse vídeo e que vocês possam fazer, tenha ficado claro aí essa parte da comprovação financeira, sobre a parte do governo, sobre o planejamento que vocês precisam fazer, e desse direcionamento aí também divino que faz total diferença na nossa vida, faz total diferença na nossa vida. E se inscreva no canal, me siga também lá no Instagram e vejo vocês no próximo vídeo.